Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e hoje, na aula do terceiro ano do ensino médio da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nós vamos falar sobre o início do século XX. Na aula de hoje, nós trataremos das seguintes habilidades. Iremos contextualizar a eclosão da Primeira Guerra Mundial, identificando e analisando os países e blocos envolvidos. Iremos também associar esse conflito com a política imperialista, analisar os desdobramentos do conflito no mundo, ou seja, as consequências da guerra, e analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta, os sistemas modernos de colonização, também chamado de imperialismo. Iremos também, na aula de hoje, caracterizar a Revolução Russa, de 1917, analisando seus antecedentes, identificando as principais consequências da Revolução e estabelecendo relações entre a Primeira Guerra e a Revolução Russa. Então, o que acontece? Na segunda metade do século XIX, a gente tem a consolidação do sistema capitalista na Europa. É o momento da segunda Revolução Industrial, é o momento em que a industrialização ela está consolidada não somente na Inglaterra, mas também em outras regiões do continente europeu e alguns outros países fora da Europa, como a Revolução Meiji no Japão e Estados Unidos também com um processo industrial mais acelerado. Essa segunda revolução industrial, a gente tem também a substituição do carvão mineral pelo petróleo como principal fonte de energia. Nós temos um aumento, uma diversificação das matérias-primas que serão transformadas em produtos industriais. E essa diversificação das atividades industriais com o advento de várias tecnologias causa duas coisas, geram duas consequências. A primeira é que essa diversificação de matérias-primas que vão se transformar em novos produtos, em novas tecnologias, isso gera um otimismo na população europeia, de progresso, do avançar tecnológico. Então, isso gera uma sensação de otimismo que a gente chama de Belle Époque ou Bela Época e também traz como consequência uma disputa cada vez mais acirrada por mercados consumidores e por áreas de obtenção das matérias-primas que serão transformadas pelas indústrias entre as nações europeias. Então, como essas nações elas precisam de matérias-primas que nem sempre se encontram dentro do continente europeu e também precisam de mercados consumidores que não só a população europeia, é que você vai ter, então, o início de dominações territoriais fora da Europa, principalmente na África e na Ásia, que é o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Tá? A justificativa ideológica para fazer esse processo de dominação, para poder expropriar, para poder explorar os recursos naturais, as matérias-primas e também para essa população que está sendo controlada e dominada ser um mercado consumidor exclusivo das indústrias daquele país que está dominando aquela região, para você fazer esse processo de domínio, a justificativa vai ser de que essas populações africanas, asiáticas e da América Latina, elas são populações inferiores, elas são populações, então, que precisam dessa intervenção para entrar no processo de civilização, para entrar no processo do capitalismo. Tá? Então, essas são aí a justificativa e também as motivações desse momento, da virada do século XIX para o século XX, que é esse momento de euforia com as novas tecnologias, mas também é um momento em que você vai ter um domínio das nações europeias sobre os outros povos de outras regiões do planeta e que esse domínio vai acabar gerando aí consequências para o início do século XX, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, que é justamente a motivação aí, essas disputas vai ser a motivação principal para que essas nações entrem em conflito. Tá? Então, como foi dito, é a segunda fase da Revolução Industrial, é a Belle Époque, é o otimismo com o crescimento econômico, com as novas tecnologias.
Porém, dentro da própria Europa, a população mais pobre, né, a população operária, a população camponesa, ela não tem acesso a essas tecnologias. Então, da mesma forma que ocorre hoje, quando uma tecnologia é criada, ela chega, né, aos grupos mais ricos da população, que vão utilizar essa tecnologia, e depois, quando novas tecnologias são criadas, essa tecnologia anterior está chegando à massa da população. Tá? A gente pode ver isso, por exemplo, com os aparelhos de telefone. A gente tem, né, os aparelhos mais avançados tecnologicamente, que estão, né, com as pessoas com maior poder aquisitivo, enquanto a população, de um modo geral, estão com aparelhos com tecnologias anteriores, né, com tecnologias que já foram inventadas, né, há mais tempo. E aí, então, né, essa busca de matéria-prima, essa busca por mercados consumidores vai gerar, então, o processo de dominação que é o imperialismo ou neocolonialismo. Então, vamos ver aqui essa questão para poder, né, consolidar essa ideia. A industrialização acelerada de diversos países ao longo do século XIX alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a segunda revolução industrial emergiu o imperialismo, cuja característica marcante foi: então eu vou procurar nas alternativas aquela que me traz uma característica específica do imperialismo, que marca o período da chamada segunda revolução industrial. É característica do imperialismo a substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional? Não. Né? O imperialismo é justamente uma ação de intervenção. Então, ele não usa diplomacia, que é a conversa. Né? É característica do imperialismo busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados? Sim. Né? Foi dito, quando a gente estava falando sobre as principais características dessa mudança do século XIX para o século XX, que um dos motivos para os países europeus iniciarem um processo de dominação e intervenção em outras áreas do planeta era a busca de mercados consumidores, era a busca de recursos naturais. Então, essa aqui é uma característica do imperialismo. É característica do imperialismo a manutenção da autonomia, né, da liberdade administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas? Não. Né, se é um processo de domínio, a população nativa, né, que é a população da região que foi dominada, ela perde essa liberdade administrativa. É característica do imperialismo a procura de especiarias, ouros e produtos tropicais inexistentes na Europa? Também não. Eles não estão atrás de especiarias, ouro e produtos tropicais. Eles estão atrás de diversos recursos e de mercados consumidores. Tá? Então, aqui essa caracterização é do colonialismo do século XVI. E a transferência de tecnologia estimulada por uma política não intervencionista? Não, né? A política é intervencionista e não tem transferência de tecnologia. A tecnologia continua concentrada dentro da Europa. Tá? Então, a resposta é a letra B. Bom, uma das principais consequências do imperialismo vai ser a Primeira Guerra Mundial. As disputas por mercados consumidores, as disputas por áreas de obtenção de matérias-primas vai fazer com que, né, as nações acabem entrando em guerra. Então, dentro da Europa, as nações que tinham interesses em comuns, elas vão acabar criando sistemas de aliança. Então, Inglaterra e França, né, vão formar uma aliança, enquanto, né, Alemanha e Itália vão formar uma outra aliança, e essas alianças, elas eram alianças para poder, né, tanto trabalhar em conjunto por, né, conseguir alcançar os interesses, né, os objetivos, como também salvaguardar em caso de um dos membros dessas alianças, né, de cada um dos grupos, fosse atacado, né, pelo grupo inimigo. Tá? Então, em 1914, a gente tem, né, o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, por nacionalistas sérvios. A Sérvia era aliada da Rússia, a Rússia era aliada da Inglaterra e da França, e, né, o Império Austro-Húngaro era aliado da Itália e da Alemanha,
que eram inimigos da França, da Inglaterra e da Rússia. Então, né, quando você tem o assassinato do Francisco Ferdinando pelos sérvios e toda, né, a discussão, né, sobre colocar, né, a culpa no governo da Sérvia, né, e as retratações que eram exigidas pelo governo austríaco, isso vai acabar gerando a declaração de guerra da Áustria contra a Sérvia, e isso vai fazer que, pelo sistema de alianças, a Rússia declare guerra à Áustria, a Alemanha declare guerra à Rússia e a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha, dando início, então, à Primeira Guerra Mundial em 1914, ok? Então, a disputa concorrencial capitalista, né, essa disputa por mercados consumidores, essa disputa por matérias-primas, essas disputas por áreas de colonização, né, por áreas de imperialização, aliadas às questões de rivalidades históricas, ou seja, né, a própria história de rivalidades entre esses povos dentro da Europa, durante os séculos de existência desses povos. Então, essas rivalidades históricas e nacionalistas entre as etnias e nações europeias resultou na eclosão do primeiro conflito bélico, né, que é o conflito militar, guerra, conflito bélico, de extensão mundial. Tá? Por que de extensão mundial? Porque, né, vai chegar um determinado momento ali daquele conflito dentro da Europa, que países fora da Europa vão começar a participar e populações fora da Europa também participarão. Lembre, né, que as populações africanas e as populações asiáticas, elas estão sob domínio europeu. Então, no momento em que você inicia o conflito aqui, essas populações vão ser enviadas para poder lutar dentro da Europa, assim como você vai ter enfrentamentos também fora da Europa entre essas populações. Então, iniciada em agosto de 1914, após o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro por nacionalistas sérvios, né, nacionalidade dominada pelos austro-húngaros, os sérvios, né, a Primeira Guerra Mundial se estendeu por 4 anos, tá? Então, durante esses 4 anos, aí a gente vai ter, né, a destruição, né, da estrutura física, né, de várias partes da Europa e, né, em 1917 a gente tem uma grande mudança na guerra, tá? Em 1917 a gente tem a Revolução Russa, que nós vamos falar daqui a pouco, e a saída da Rússia da guerra, e temos a entrada dos Estados Unidos ao lado dos ingleses e franceses, que era o mesmo grupo que os russos participavam e saiu. Tá? E saíram, né? Ao lado dos ingleses e franceses, então, os Estados Unidos auxilia, né, na derrota final da Alemanha, que era o grupo, né, que junto com o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, estavam em guerra com Inglaterra, França e Estados Unidos. Na época, o presidente dos Estados Unidos, então, Woodrow Wilson, né, propôs um acordo de paz que não foi aceito por seus aliados, né, pelos ingleses e franceses, e quando a Alemanha, então, se rende, Inglaterra e França impuseram uma paz humilhante ao país, que é o chamado Tratado de Versalhes. E essa paz humilhante, né, ela que vai humilhar a Alemanha, que é a perdedora, vai ser um dos motivos para o desenvolvimento do extremo nacionalismo de direita na Alemanha, que é o chamado nazismo, né, ou nazifascismo. A ascensão dessa ideia, né, extremamente nacionalista, dessa ideologia extremamente nacionalista dentro da Alemanha, no pós-guerra, né, é justamente porque, né, essa paz humilhante foi imposta, enquanto o presidente dos Estados Unidos, vendo que o passado, né, do continente europeu era um passado de, né, justamente disputas nacionalistas, ele busca uma ideia, né, de uma paz democratizante, né, diplomática, política, tá? Então, isso a gente pode ver aqui nessa questão, tá? Sobre essas relações ali no final da Primeira Guerra. As relações entre as potências europeias no século XIX seguiram basicamente os princípios estabelecidos pelo Congresso de Viena. Então, está voltando lá em 1815, no final, né, do período napoleônico na Europa, em que várias regiões europeias estavam sob domínio dos franceses. E aí você tem, então, né, Inglaterra, Áustria, Rússia e a Prússia, né?
né, como as principais lideranças do Congresso de Viena, e foi nesse momento em que essas principais lideranças vão dominar povos menores dentro da Europa, estabelecendo grandes impérios, como o Império Alemão, né, depois o Império Austríaco, o Império Russo. Tá? E aí, durante a Primeira Guerra Mundial, né, como essas questões nacionais, né, e nacionalistas, elas foram, né, o principal mote aí, um dos principais motivos da Primeira Guerra, o presidente Woodrow Wilson apresentou uns princípios de uma nova diplomacia. Né? Então, ele quer, né, uma paz, como a gente diz antes. Então, eu tenho que buscar nessa questão a alternativa que me fale sobre isso, né, de uma relação mais diplomática, de uma relação mais de paz. Então, o que ele queria? Ele queria a defesa dos países americanos contra possíveis intervenções imperialistas? Não, porque a gente está tratando das motivações europeias. Ele quer o reconhecimento dos direitos legítimos das nacionalidades? Também não. Ele quer que as nacionalidades, né, elas coexistam pacificamente. Ele quer a restauração dos governos europeus derrubados pelas revoluções socialistas? Também não, porque era o início da Revolução Socialista somente na Rússia e ainda, né, era um princípio. Então, e a guerra terminando, essa questão da Revolução Russa, ela ainda vai ser tratada depois que se tratar, né, das questões da guerra. A legitimação internacional da supremacia dos Estados Unidos na América Latina, também não, porque a gente está tratando do contexto europeu. Então, né, o reconhecimento do equilíbrio de força entre as nações. Então, essa paz, né, que ele propõe, né, ali no final da Primeira Guerra, é um reconhecimento de como, né, essas nações que têm equilíbrios bélicos, elas devem se comportar para evitar confrontos futuros. E aí, por último, né, nós vamos falar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa é a primeira revolução socialista ali na Europa, né, no início do século XX. A Rússia, até então, era uma nação atrasada em relação aos outros países. No início do século XX, ela tinha uma estrutura agrária, a maior parte da população era camponesa, enquanto, né, os países da Europa já viviam a segunda revolução industrial, né, já viviam uma outra organização. Então, lá no início do século XX, enquanto as nações europeias eram, né, capitalistas, a Rússia ainda vivia, né, uma transição do feudalismo para o capitalismo. Essa estrutura, aliado, né, a todo esse processo de desenvolvimento que tinha nas nações vizinhas ao Império Russo, faz com que acabe se desenvolvendo também dentro da Rússia o início da industrialização e a formação, né, da classe operária russa, que vai ser conhecida também essa organização como sovietes. Tá? A entrada da Rússia na guerra pelo sistema de alianças vai comprometer esse país que tinha, né, uma estrutura muito mais arcaica em relação às tecnologias militares das outras nações. Então, isso vai fazer com que o povo sofra mais na Rússia. E esse sofrimento vai ser usado, então, né, pelos grupos políticos contrários à monarquia russa. Em 1917, a gente tem a primeira fase da Revolução Russa, em que, né, o absolutismo, chamado de czarismo, vai ser substituído pelo capitalismo, né, liberal, né, pelo social-democracia. E, né, no final de 1917, a Rússia ainda na guerra, isso vai ser motivo, então, né, do sofrimento do povo, junto com a manutenção da Rússia na guerra, vai levar aí a vitória do discurso socialista do Partido Bolchevique. Então, em 1917, nós temos, né, no final de 1917, a gente tem, né, a Revolução Socialista e o início da implantação do regime comunista e da formação da União Soviética. Tá? Então, quando termina a guerra, é que as nações também vão começar a se preocupar com essa questão de um governo popular, de um governo operário, né, que vai ser exemplo para os operários dos outros países. Então, a gente vai ver que esse processo também, ao longo do século XX, marca a presença da Rússia enquanto nação. Tá? E aí nós temos a questão. Há 80 anos, a Rússia era forte por causa do dinamismo revolucionário do comunismo. Então, é uma questão política, incluindo o poder de atração de sua ideologia, que é o comunismo.
há 40 anos, a Rússia soviética era forte por causa do poderio do Exército Vermelho. Hoje, a Rússia de Putin é forte por causa do gás e do petróleo. Então, qual que é a opção que eu tenho aqui? Desse texto, eu consigo depreender o quê? Que a Rússia passa de força política, comunista, a força militar, Exército Vermelho, e hoje é uma força econômica, ok? Então, a gente termina por aqui falando sobre essas habilidades aí do final do primeiro bimestre do CBC. A gente fica por aqui e até a próxima.